Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus. Vamos exaltar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é bom e Ele é digno. E Ele nos anima todos os dias, Ele nos encoraja. Assim como diz no livro de... Amém, irmãos? Assim como diz no livro de Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim, olha: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te apartes, nem te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para prudentemente conduzas por onde quer que andes. Quando você não se desvia do caminho que Deus colocou na sua vida, pode ter certeza, pode vir a luta, mas a vitória é certa. Por isso que ele diz: esforça-te e tem bom ânimo. Não adianta você somente ter bom ânimo e não se esforçar. Você precisa também se esforçar para estar firme na rocha, que é Jesus. Aleluia. Querido Deus e soberano Senhor, obrigado, Senhor, pela mensagem, por essa breve mensagem que o Senhor nos deu. Que o Senhor agora receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração a Ti. Que não é nem um pouco daquilo que o Senhor quer que a gente faça, mas que a gente possa nos esforçar cada dia mais para fazer a Tua vontade. Te pedimos a bênção e a vitória, meu Pai, nesta noite. Abençoe este culto e tudo que vai acontecer nele, em nome de Jesus. Amém. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós. Quão precioso, quão precioso, Cordeiro de Deus. Quão precioso, Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está escrito comando de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está escrito comando de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo, o Messias adorado, esperado por nós.
olhos são, diga, seus olhos são como fogo, e sua boca uma espada. as suas mãos, declare Está isso. vestido com manto de sangue. Declare essa verdade no coração. Diga isso, seus olhos são. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Manto de sangue, manto de sangue. Ei, Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. as suas mãos, declare. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce, diga. Só teu nome é doce como mel. Declare bem alto isso. Nas suas mãos, diga. Só teu nome é. Só teu nome é doce Como mel. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada, está vestido com manto de sangue. Este é quem ele é. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, Em sua boca uma espada. está vestido com manto de sangue. Agora ele diga. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce. Só teu nome é doce como mel. Só teu nome é doce. Só teu nome é. Só teu nome é doce como mel. Só a igreja diz. Só teu nome. Nas suas mãos, vamos declarar a Ele honra, glória e louvor. Só teu nome, só Teu nome é doce como mel. uma vez é claro. Só
Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Deus conosco. Só teu nome é louco. Levanta as suas mãos, vamos lá, igreja. Vamos declarar isso mais uma vez ao Senhor. Só o teu nome é doce. Só teu nome, só. Como mel, como mel, como mel. Só teu nome, só teu nome é doce como Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Esse meu coração tem chorado. Mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem chamado Por ti, por ti. ser mudado, ser tocado por tua glória é o meu desejo. É o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face. É o meu anseio, é o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim. Mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Eu não trouxe nada, só a igreja, vamos lá. Eu não trouxe. Eu não
não colhei. Alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu não colhei pra alguém como eu olho. Eu não colhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Casa comigo, Senhor. Casa comigo, casa comigo, Jesus, Jesus, Jesus. Casa comigo, casa comigo, Jesus. Se for, inverno se for. Leva as suas mãos, diga isso, não se esconda. Não se esconda não. O inverno se foi. Inverno se for. Inverno se for. Não se esconda não. Filha de Jerusalém, vamos declarar isso. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Filha de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama o desejado. Seguindo a nuvem, estou seguindo a nuvem. Onde ele vai eu vou. Onde ele vai eu vou. Estou seguindo a nuvem. Estou seguindo a nuvem. Onde ele vai eu vou. Onde ele vai eu vou. Estou seguindo a nuvem. Estou seguindo a nuvem. Onde ele vai eu vou. Onde ele vai eu vou. Estou seguindo a nuvem. Estou seguindo a nuvem. Onde ela vai eu vou. Não somente em teus átrios, não somente a mesa com pão, mas no santo lugar eu pisarei pra contemplar o lugar onde ninguém pode me levar. Ninguém pode me levar, somente, só a igreja, o santo, o santo. Santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. No santo lugar, no santo, santo lugar, no santo, santo
tua face, eu quero ser mudado por quem tu somente o que vejo em meus irmãos, não somente o que leio em tuas santas palavras, não somente o que aprendo errando e sofrendo, mas olhando pra ti eu percebo. Não somente em teus átrios, vamos lá. Não somente em... Diga! Isso, igreja, levante suas mãos, declare. Mas no santo eu pisarei pra contemplar o lugar onde ninguém pode me levar. Não, não, ninguém pode me levar. Somente no santo, hey, no santo, santo lugar. Diga isso, vamos lá. No santo, santo, no santo, santo lugar eu pisarei. No santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Ei, no santo lugar, no santo, santo lugar, no santo, santo lugar, eu pisarei com você. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. Mostra-me tua glória, mostra-me tua face, eu quero ser mudado por quem tu és. por quem tu és, Senhor. Nas suas mãos e adore ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Vamos entoar a Ele louvor e adoração. Pai amado e bendito Deus, Tu és santo, que não há outro igual a Você, não há outro maior ou melhor do que Você. Espírito de Deus, venha sobre nós. Perdoe os nossos pecados, Jesus. Perdoe nossas falhas, o nosso coração. A Tua palavra nos diz e nos dá uma ordem: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Não ser santo como Ele é santo, mas ser santo porque Ele é santo. Ser santo porque o Deus que eu sirvo é santo. Ser santo porque o Deus que eu conheço é santo. Ser santo porque Ele é santo e a sua santidade precisa invadir o nosso coração. Vem sobre nós, Deus, essa noite. Nos faz compreender a Tua palavra. Libere sobre nós o espírito de sabedoria e revelação, para sermos plenos no conhecimento do nosso Senhor, para que conheçamos Ele e cresçamos nele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Jesus, glória a Deus. Boa noite, irmãos.
Pai seja convosco. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, quem ama Jesus, glória a Deus. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Amém. Pode sentar, irmãos. Pega aqui, por favor. Nós vamos dar continuidade, né, ao livro. Já estamos terminando o livro. Estamos no capítulo 11. Elas vão estar com ela. Tudo. Amém. Quem está aprendendo a orar? Amém. Precisamos, né? Todo dia. A oração tem que fazer parte da nossa vida. Amém. Ela vai entregar aí o papel. Hoje é Jacó, a oração modelo. Glória a Deus. Já vimos várias pessoas, né? Aprendendo a orar com quem ora. E por que a gente bate tanto nessa tecla da oração? Porque é preciso. A oração é a base para nós vivermos a oração, é a base. Se não orarmos, irmãos, nós morremos espiritualmente. Não podemos dizer que somos cristãos se não oramos, né? Então precisamos orar. Acabou? Não deu para todo mundo. A fé foi pouca hoje. Glória a Jesus que você veio. Amém. Então, a gente vai... Olha o Estevão como está olhando para mim, bem sério. Oh, meu Deus. Nós vamos ler só uma parte dele, porque ele é comprido, então, ele é grande, o extenso. Então, a gente vai falar só uma parte dele, que justamente é até esse capítulo, essa folha que a gente colocou aí. Então, vamos lá. Jacó, oração modelo. Ele já começa com uma frase aqui de Charles Spurgeon, que esse homem é espetacular em oração. Todo livro que você lê de oração, sempre tem algo dele. Diz assim: a oração é o anseio da alma para manter comunhão com o Altíssimo, o desejo do coração para receber as bênçãos de suas mãos. Diga comigo, a oração é o anseio da alma para manter comunhão com o Altíssimo, o desejo do coração para receber as bênçãos de suas mãos. Amém? A oração é o anseio da alma, irmãos. A gente precisa aprender a ter o prazer de orar. Não é orar por orar, é orar com prazer. E quem fala isso é Charles Spurgeon. Tenho sido impulsionado muitas vezes de joelhos pela esmagadora convicção de que eu não... Aqui, amor. Tenho sido impulsionado muitas vezes de joelhos pela esmagadora convicção de que eu não tinha absolutamente nenhum outro lugar para ir, viu? Abraham Lincoln, ele diz que não tinha outro lugar para ir a não ser estar de joelhos diante do Senhor. Aí continua falando, a oração deve ser o quê? Prioridade na vida do cristão. Irmão, um cristão que não ora, eu não sei como é isso. Não sei como a pessoa pode viver sem orar, irmãos. Não sei como é isso. A gente isso precisa fazer parte da nossa vida. Assim como a gente levanta e precisa escovar um dente, precisa tomar um café, precisa tomar um banho. Tudo isso que faz parte da nossa vida, a oração tem que fazer parte. Ela precisa ser prioridade. Se um cristão não ora, a sua vida é improdutiva e a sua influência é inexpressiva. A oração no coração é a prova da verdadeira conversão. Viu? Se você não ora, então você não é convertido, não. Ninguém jamais crescerá na graça e no conhecimento de Deus se desprezar a oração. Somente por meio da oração, a impotência humana é substituída pela onipotência divina. A loucura humana é superada pela sabedoria divina. E a fraqueza humana é vencida pelo poder de Deus. Somente quando dependemos da oração, obtemos o que Deus pode realizar. Viu? Somente quando dependemos da oração, obtemos o que Deus pode realizar. A gente precisa ser dependente disso, da oração. A gente precisa estar na oração. Precisamos orar, mas, infelizmente, oramos pouco. As nossas preces são escassas e superficiais. Não temos o hábito e a disciplina de orar diariamente como deveríamos. Aponto algumas razões básicas
de orarmos tão pouco, irmãos. Isso infelizmente, tem sido assim um mal deste século. De um modo geral, a igreja, não estou falando especificamente aqui, a gente fala de um modo geral as igrejas, a gente procura ver, pergunta a pessoa se a pessoa tem vida de oração, se ela tem o tempo de oração. Ela quase sempre diz, não tenho tempo de orar. Isso não pode acontecer. Precisa orar. E ele vai falar aqui algumas razões básicas de orarmos tão pouco. Primeiro ele diz assim: nascemos e crescemos num ambiente familiar e de igreja sem oração. Verdade. Muitas pessoas vivem em um ambiente familiar que não oram, que não têm esse costume de orar. Né? E muitas vezes na própria igreja, e muitas igrejas, hoje a gente vê muito isso. Na época que eu me converti, não, a gente sempre tivemos culto de oração. Mas hoje, infelizmente, a gente tem visto que muitas igrejas não têm culto de oração. E isso é uma catástrofe, né? E ele está dizendo aqui: nascemos e crescemos num ambiente familiar e de igreja sem oração, onde não se ora, não se ensina e não se aprende a orar. Não tem um exemplo. Como é que vai orar, né? Fracassamos na vida pessoal e diária de oração. Começamos a orar, mas nunca perseveramos. Muita gente começa, quando nós falamos assim, vamos começar um propósito de oração. Aí muita gente começa, opa, vamos lá, pastor, vamos orar. E daqui a pouco, no meio do caminho, você perguntar, não oro mais não, pastor. Não consigo, chego cansado, não sei o quê, tantas desculpas. Mas não podemos ser assim. Começamos a orar, mas nunca perseveramos. Falta disciplina e determinação da nossa parte. Tem que haver disciplina. Eu tenho que ter. Quando você começa, irmãos, e você vai criando aquele hábito, é automático. Você não consegue mais. Não consegue mais deixar de orar. Quando você põe isso numa disciplina em você, como você tem esse hábito, você não consegue. Se você tem aquele momento, aquele horário de orar, de manhã ou de noite, seja como for, você não consegue. Porque está dentro de você. Quando você faz isso realmente uma disciplina. Ainda que sintamos a necessidade e desconhecemos totalmente o poder da oração. Não sabemos o que a oração pode realizar ou proporcionar. Quando não se ora, realmente não sabe. Porque quando a gente ora, a gente tem a certeza. Né? A gente tem a certeza que Deus está ali presente conosco, que é realmente um diálogo com Deus. Não temos líderes que sejam uma referência ou modelos de oração. Ele fala de um modo geral, né? Mas aqui você tem exemplo de oração. Que seus pastores oram e incentivam vocês a orar. E o que ele fala aqui é porque, no modo geral, muitas igrejas, a própria liderança não ora e nem incentiva as pessoas a orar. Mas aqui você tem exemplo, irmãos. Você não pode falar não, porque aqui você tem. Aí ele diz aqui: não temos líderes que sejam referências ou modelos de oração. Temos grandes pregadores e professores, mas não temos homens de oração. Infelizmente, a gente vê muito isso. Orgulho e soberba espiritual. Oração é o reconhecimento de que não somos capazes de resolver sozinhos. Verdade. A ausência de experiência com Deus na oração. Quem não ora não experimenta os milagres de Deus. É verdade. Quem não ora não pode, não sabe, não tem ideia, né, do poder de Deus, da maravilha que é Deus, do sobrenatural, do que Ele pode fazer. Se você não ora, você não tem essa intimidade, você não tem esse conhecimento do poder. E o outro são obstáculos colocados por Satanás, que com certeza ele coloca muito para a gente não orar, né? Coloca muitas coisas. Na vida, o sofrimento é a maior fonte motivadora da oração. Quem sofre, ora. É muito difícil orar quando tudo vai bem, né? E a carne está satisfeita. Quando a gente geralmente só busca mais a oração realmente, quando eu digo isso, a pessoa que não tem vida de oração. Que ela só procura Cristo, a oração, nos momentos difíceis. Então, quando está tudo bem, para que orar? Mas a palavra de Deus diz que é para orar sem cessar. Está bem, eu oro. Não está, oro também, todo o tempo. Se fosse para oração nos momentos difíceis, ele tinha deixado assim, ore só quando estiver ruim. Não, mas ele disse, orar sem cessar. Então, sem cessar é todo dia, em todo o tempo. Amém? É muito difícil orar quando é muito difícil orar quando tudo vai bem e a carne está satisfeita. Mas quando chegam os problemas, as aflições, as dificuldades e os sofrimentos, somos impulsionados a orar. Então, infelizmente, muitas pessoas só oram na necessidade. Não deixe o dia mau chegar para você orar. Não deixe. A gente precisa
ter essa vida de oração. Por quê? Porque quando chegar os problemas, eu vou orar, mas aí ali eu estou fortalecido. E ali eu estou ali, eu posso até chorar um momento, mas daqui a pouco eu sei em quem tenho crido. E eu sei no meu Deus que vai poder, que Ele está comigo. Mas se eu não tenho esse hábito, só oro nessa necessidade, eu fico logo desesperado. Boto logo para chorar, oro, e daqui a pouco ainda não aconteceu, quer que aconteça logo, e não é assim. É um processo, não é verdade? A palavra de Deus recomenda: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Lá em Tiago 5,13. Jacó vive um momento complicado em sua vida. Ele terá que enfrentar o seu irmão Esaú, alguém que ele havia enganado e roubado havia mais de 20 anos. Ele estava jurado de morte por seu irmão, e o seu fim estava próximo. A narrativa começa assim: também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Gênesis 32, 1 e 2. Alguém pode ler? Trinta e dois, 1 e 2. Amém. Veja. Foi o quê? Os anjos de Deus foram encontrar com ele, irmãos. Que maravilha, que coisa gloriosa, né? E ele estava indo para uma viagem difícil, algo que ele ia encontrar com o irmão, não sabia o que ia acontecer. Mas os anjos foram ao encontro dele, né? E aí ele fala, aí foi quando ele chamou o lugar de Manaim. E Jacó teve 3 encontros com anjos: Betel, Manaim e Peniel. Então, Betel está lá em Gênesis 28, 19. Alguém pode ler? Foram 3 encontros com os anjos. Olha que maravilha. Amém. E o outro, Gênesis 32, 2. Que eu acho que a gente já leu, não foi? Pronto. E Peniel, que é Gênesis 32, 30. Lê alguém aí, Gênesis 32, 30. Amém. Glória a Deus. Viu aí? Os 3 encontros que ele teve com o anjo. E ele era, cadê? E ele era um eleito de Deus. Apesar de todos os seus erros, o Todo-Poderoso estava no seu encalço. O Senhor não desistira dele, porque o amava de forma incondicional. Jacó, mesmo acompanhado de anjo, usava estratégias humanas. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis ao meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor para lograr mercê à sua presença. Lá está em Gênesis 32. Os mensageiros voltaram a Jacó, informando-lhe que Esaú, com mais 400 homens, marchavam ao seu encontro. Então Jacó foi tomado pelo medo e ficou profundamente perturbado. Dá pra, até medo mesmo, né? Ele vinha com 400 homens, mas ele já tinha tido um encontro com os anjos. E o Senhor estava com ele. Amém? Ele divide a sua caravana em 2 grupos. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos o povo, e com ele estava e os rebanhos e os bois e os camelos. Pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Isso está lá em Gênesis. Diante dessa situação de ameaça, de morte e de destruição, Jacó faz uma oração. Né? Nos momentos mais difíceis, é o que a gente vai fazer? Orar. Não tomar decisão por conta própria, achando que vai fazer... eu vou fazer desse jeito, nunca dá certo. Tudo na nossa vida nós precisamos orar. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa falar com o Senhor para que Ele nos oriente, né? E foi o que o Senhor fez com ele. Então ele foi orar, fez uma oração. Ele disse: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque,
ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e de ti farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou dois bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste, certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pôde contar. Isso está lá em Gênesis 32, 9 e 12. Ele fez a oração, ele falou com o Senhor, ele disse que ele, do que ele tinha, assim, praticamente ele, né, Senhor, eu realmente errei lá atrás, mas agora eu clamo ao Senhor, ao Deus de Abraão, de Deus de Isaac, meu pai. E ele lembrou da aliança que o Senhor tinha com o pai, né? Essa oração de Jacó tem muito a nos ensinar. Charles Spurgeon a considera uma oração modelo. Trata-se de um padrão que deve modelar as nossas orações. Se a oração do Pai Nosso é o modelo de oração estabelecido por Cristo para os seus filhos ou para os súditos do reino de Deus, a oração de Jacó foi um modelo para os crentes do Antigo Testamento. Com base nessa ideia de oração modelo, apresento-lhe algumas características dessa oração. Primeiro, devemos orar ao Deus da aliança. Toda oração deve ser dirigida a Deus. Jacó ora a Elohim, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. O Deus de Jacó é Javé, o Deus da aliança, imutável, fiel, misericordioso e que se revela a seus filhos. A ênfase de Jacó é lembrar Deus da aliança feita com Abraão. Gênesis 32, 9 diz, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque. Quando Jacó saiu de casa com o destino de Padã Arã, ele foi abençoado por Isaque, seu pai. Deus Todo-Poderoso te abençoe, o pai disse, né? E te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. A bênção de Abraão é a bênção da aliança. Essa mesma bênção é revelada a Jacó em sonho em Betel. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Era a promessa. Precisamos aprender que Deus se relaciona com o homem através de alianças. Você tem aliança com o Senhor? Então, Deus através desse relacionamento do homem através de aliança. Se as alianças não existem, jamais poderíamos ter contato ou um relacionamento com Deus. A nossa salvação depende da aliança e se baseia nela. O conceito bíblico de aliança baseia-se na palavra berit, hebraico, e diatek, grego, com o sentido básico de prender ou amarrar. Uma aliança amarrava as partes envolvidas em direitos e deveres, benefícios e punições. Weiner Gruden define: uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Mas por que Deus faz aliança com os homens? Para possibilitar um relacionamento exclusivo, para expressar a sua vontade e os seus planos, para abençoar as pessoas envolvidas, para dar garantias ao homem. Glória a Deus. Aleluia. É Deus maravilhoso, esse nosso Deus. Todos os hoje se relacionam com Deus sobre a nova aliança. Jesus é o mediador dessa aliança, baseada no seu sangue ou no seu sacrifício. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue.
derramado em favor de vós. O mais surpreendente é que a nova aliança é a mesma que Deus fez com Abraão. A aliança da graça. Glória a Jesus. Essa é a nova aliança que Cristo fez quando morreu lá na cruz do Calvário. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Jesus Cristo morreu na cruz em nosso lugar, para que a bênção da aliança chegasse até nós. Glória a Jesus. Aleluia, que privilégio. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Glória a Deus. Por causa da aliança da graça revelada a Abraão e concretizada por Jesus, podemos chamar Deus de Pai, pois recebemos o Espírito da adoção. Glória a Deus que o Senhor nos adotou. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. Glória a Deus. Baseado no qual chamamos Abba Pai, que está lá em Romanos 8,15. Somos filhos e herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Somos descendentes espirituais de Abraão e herdeiro de todas as promessas. Tome posse das promessas. Fica aí mendigando que não tem, que não pode, não. Tome posse das promessas, o Senhor já deixou para você. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Por causa da nossa posição em Cristo, temos acesso a todas as promessas de Deus. Não chore não, meu irmão. Você tem acesso a todas as promessas do Pai. O que está precisando, toma posse. Mas a gente só toma posse, só entende isso quando há um relacionamento com o nosso Deus. Quando há intimidade, aí você sabe das promessas que Ele deixou para você. Mas quando não tem conhecimento disso, quando não conhecemos, aí vivemos mendigando, vivemos chorando, vivemos se lamentando, né? E não, se posicione como um filho, se posicione como um herdeiro. Amém? Por causa da nossa posição em Cristo, temos acesso a todas as promessas de Deus. Segundo aos Coríntios 1:20, diz, porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. A oração é um privilégio daqueles que estão sobre a aliança da graça. Você está sobre essa aliança? Então é um privilégio a oração. Devemos orar sempre, conscientes de que estamos sobre a aliança da graça de Deus. A oração é um poderoso meio de graça, exclusivo dos filhos de Deus. Somente os filhos da aliança podem se dirigir ao Pai. Amém? Está vendo? Somente os filhos da aliança. Você tem essa aliança? Aí você pode se dirigir ao Pai, chamando ele de meu Pai. Amém? Somente os filhos da aliança podem se dirigir ao Pai em espírito e em nome de Jesus. E a promessa que temos é, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia! É tudo quanto pedires no nome dele, isso farei. O que está acontecendo, irmãos? Porque às vezes a gente não recebe, porque a gente não está no Pai realmente. Né? Como o Tiago tem falado, né? Se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis tudo o que quiseres, irmãos. O que está faltando é nós estarmos realmente permanecendo nele. É nós estarmos realmente ligados a ele. E a promessa que tem é tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Devemos orar em obediência a Deus. Jacó diz a Deus que se encontrava naquela situação, porque obedeceu a ordem de Deus. Ele foi encontrar-se com o irmão, voltou para o lugar, porque Deus mandou ele voltar. Torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Ele ora a Deus sobre a condição de obediência. Jacó, apesar de todos os seus erros e defeitos, era um eleito de Deus.
Mesmo com todas as suas fraquezas e limitações, buscava a direção de Deus para a sua vida. Ele temia o Senhor. Deus disse a ele em Betel: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar. Aí você não tem mais, né? Parou aí. Vou ler aqui para concluir. E te farei voltar à terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ele foi para Padarã com a companhia e a proteção de Deus. Amém? Próxima semana nós continuamos. É bom não aprender das maravilhas do Senhor. Aprender com exemplo de quem orou, de quem Deus falou, de quem teve aliança com Deus. Esse, irmãos, é o segredo. Por que a gente, às vezes, se atrapalha tanto, bate tanto, faz tanta coisa, se o caminho é a oração, se o caminho é a intimidade com o Senhor? Não perca tempo, não, irmãos. Não se desgaste, não chore, não se desespere quando você tem intimidade com o Senhor. Mesmo que você passe com situações difíceis, mas você vai estar seguro, porque você sabe em quem você tem crido. Você sabe o Pai que você conhece. Se você tem aliança com Ele, quando nós temos essa intimidade e conhecemos, nós sabemos que Ele vai cuidar de tudo para nós. Sabe, irmãos? Às vezes tem momentos, eu estou relendo um livro, que eu já li, mas estou lendo novamente, que eu tenho que ler 2 vezes para as coisas entrarem na minha cabeça. Eu sou meio devagar. Mas Deus está me trazendo a sabedoria. Glória a Deus. A gente tem que ler para entender. E eu estou relendo um livro que fala assim da oração incansável. É aquela oração que a gente está ali, ó, o tempo todo orando. Porque às vezes, o que é que acontece? Às vezes a gente ora por algo e quer que aconteça logo. Aí a gente recebe logo. Aí a gente o quê? Se acomoda. Aí a gente pensa que a gente é o queridinho de Deus. Vou lá e oro e Deus me dá logo. Não. Tem coisas que a gente precisa orar e orar. Sabe por quê? Porque quando às vezes a gente está sofrendo por aquela situação, e aí quanto mais a gente sofre por aquela situação, mais a gente se humilha, mais a gente se rende, e Deus vai fazer no tempo dele. Né? Então, muitas vezes ele demora a nos responder, não que ele demore, mas ele sabe que se der logo, a gente vai se acomodar. E a gente a gente vai parar de orar. A gente para. A gente só fica ali buscando mais quando a gente está mais necessitado. Então, muitas coisas não se respondem logo. Porque Deus quer o quê? Que você se renda. Que você busque mais Ele. Mas não se preocupa não, porque Ele vai te responder. Amém? Ele sempre responde. Mas tudo no tempo dEle. E aí você tem que estar ali sempre, naquela oração incansável. Todo dia. Mas não só diante de Deus para pedir, não, irmão. Chegue diante de Deus para adorar Ele. Procure sempre dizer assim, eu quero conhecer mais da Tua glória, irmãos. Porque a gente olha para o céu, a gente só consegue imaginar Deus até ali. E Ele é muito mais que isso. É muito mais profundo. Sabe? Esses dias eu estava orando e lendo lá de Apocalipse, a visão de João. E ele diz assim, eis que eu vi uma porta aberta no céu. Então, assim, aí ele vai contando as coisas que ele vai vendo, irmão. E a gente precisa olhar para o céu e dizer assim, eu quero uma porta aberta, assim, eu quero enxergar a Tua glória, irmãos. A gente precisa conhecer mais da glória de Deus. A glória de Deus não é só até ali o céu, não, é muito mais. Você começa a ler Apocalipse, ou você lê Isaías, e você consegue ver eles falando da grandeza da glória de Deus. A gente precisa conhecer isso aí, irmãos. Porque se nós estamos caminhando para ir encontrar com o Senhor, porque um dia vai chegar, e eu preciso saber mais dessa glória. E quando você começa a se aprofundar nisso, você começa a sentir, irmãos, é muito maravilhoso. Então, não se limite a ir falar com Deus só para pedir algo a Ele, não. Vá diante dEle e diga, Senhor, eu quero conhecer a Tua glória. Eu quero mais da Tua glória, porque a glória de Deus, ela é sobrenatural e ela é maravilhosa. E a gente, às vezes, tem tanto tempo de igreja, às vezes a gente está tanto tempo na igreja e a gente ainda não viveu o sobrenatural. A gente ainda não conseguiu ver esse sobrenatural de Deus, que é maravilhoso. Então, às vezes, a gente está tanto tempo na igreja e a gente não viveu isso, irmãos. Você precisa conhecer o sobrenatural de Deus. Precisa sentir a glória de Deus. Porque a glória de Deus, ela é muito profunda. Então, Deus não é raso, não. Ele é mais profundo. Então, vá todo dia que você for orar, diga assim, Deus, eu quero te conhecer mais. Eu quero mergulhar mais em Ti, Jesus. Porque você vai sentir, porque Ele vai te mostrar a glória dEle. E a glória dEle é maravilhosa. Então, não se limite
Não se limite a uma oraçãozinha na igreja. Não se limite a orar e ficar o tempo todo olhando para o relógio. Não. Se entrega, meu irmão. Se entrega, porque a glória dele é muito grande. E ele vai derramar a glória dele sobre a sua vida. É só você buscar. Busque a profundidade. Busque a profundidade de Deus na sua vida, irmãos. Que você vai ver que é muito bom. Amém? Maravilhoso. Então, terça-feira a gente continua. Glória a Deus. A ovelhinha tá ali gritando, né? A ovelhinha tá ali gritando pela pastorinha dele, ó. Jesus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Tessalonicenses 1,5 diz assim, escute. Mas pode abrir, se quiser abrir, 1 Tessalonicenses 1,5. Eu quero fazer uma leitura de uma reflexão que tem aqui, para a gente ficar mais um tempinho com Jesus. 1 Tessalonicenses 1,5. Tessalonicenses 1,5. Porque o nosso evangelho. Aí, Estevão. Aí, meu velho, tudo certinho? Estamos ligados aí nas paradas. Estamos ligados aí? Beleza? Tudo certo? Amigão? Eu amo. Amigão. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5 diz assim, porque o nosso evangelho, ajuda o irmão aí que não encontrou, é na Bíblia, né? Tá ali, achou? Aí tá certo, tá ficando craque. Porque o nosso evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Diga, porque o evangelho não veio a mim apenas com palavras, mas com poder. Então escute, quero ler um texto que tem aqui para a gente, amém? Para alguém que é meramente um estudante, este versículo pode ser interessante, mas para um homem sério, que tenta obter a vida eterna, pode ser mais que um pouco perturbador. Pois o versículo ensina de maneira evidente que a mensagem do Evangelho pode ser recebida de duas maneiras: apenas em palavras e sem poder, ou em palavras com poder. No entanto, é a mesma mensagem, quer venha em palavra ou em poder. E estes versículos ensinam também que quando a mensagem é recebida em poder, efetua uma mudança tão radical a ponto de ser chamada de nova criação. Diga comigo, quando ela vem com poder, ela atua na minha vida, uma mudança radical, a ponto de ser chamada de nova criação, nova criatura. Mas a mensagem pode ser recebida sem poder, e aparentemente alguns assim a receberam, pois tem nome de que vivem e estão mortos. Tem nome de que estão vivos, mas estão mortos, porque receberam apenas palavras. Quem é o poder? Quem é o poder do Evangelho? O Espírito Santo. Então você precisa da palavra com o Espírito Santo. Amém? Entendeu? Não é apenas palavras, é palavras com o Espírito Santo agindo em mim, na minha e na sua vida.
Observando os modos dos homens durante um jogo ou brincadeira, consegui entender melhor os modos dos homens na oração. Muitos homens, na realidade, atuam na religião da mesma maneira como atuam nos jogos, sendo a religião de todos os jogos, o que é jogado de maneira mais universal. Os vários esportes têm suas regras, suas bolas e seus jogadores. Os jogos despertam interesses, dão prazer e consomem tempo, e quando acabam, as equipes que competem riem e deixam o campo. É como ver um jogador deixar um time e passar a outro, e poucos dias depois jogar contra seus antigos companheiros, com um entusiasmo tão grande como antigamente exibido quando jogava ao lado deles. Tudo é arbitrário e consiste em solucionar problemas artificiais e atacar as dificuldades que tenham sido deliberadamente criadas pelo bem do jogo. Ele não tem raízes morais e não se espera que tenha. Ninguém fica melhor por estes obstáculos autoimposto. É apenas uma atividade agradável que não muda nada e não estabelece nada. Se a condição que descrevemos estivesse confinada à quadra de esportes, poderíamos ignorá-la sem pensar demais a respeito. Mas o que devemos dizer quando esta mesma mentalidade entra no santuário e define a atitude das pessoas com respeito a Deus e a religião? Pois a igreja também tem seus campos, suas regras e seu equipamento para que possa jogar o jogo das palavras piedosas. Ela tem seus devotados, tanto os leigos como profissionais, que sustentam o jogo com seu dinheiro e o encorajam com sua presença, mas que não são diferentes em vida ou caráter de muitos que não têm nenhum interesse pela religião. Da mesma maneira, como um atleta usa uma bola, muitos de nós, da mesma maneira como um atleta usa uma bola, muitos de nós usamos palavras ditas, palavras cantadas, palavras escritas e palavras proferidas em oração. Nós a lançamos rapidamente pelo campo. Nós aprendemos a lidar com elas com destreza e graça. Nós construímos reputações pela nossa habilidade com a palavra e ganhamos como recompensa o aplauso daqueles que gostaram do jogo. Mas o vazio de tudo isso é aparente, pelo fato de que, depois de agradável jogo religioso, ninguém se tornou basicamente diferente daquilo que havia sido antes. As bases da vida permaneceram inalteradas, os mesmos antigos princípios governam, o mesmo antigo Adão comanda. Devemos viver de forma a refletir a imagem de Jesus. Somos filhos de Cristo, da imagem de Cristo. Fomos restaurados pela imagem de Jesus. Devemos viver uma vida digna pelo sofrimento por aquele que sofreu para nos salvar. Diga assim: eu devo viver uma vida digna pelo sofrimento de Jesus que veio me salvar. Amém, irmãos? Devemos viver uma vida digna, honrando quem? Jesus, aquele que veio me salvar. No dia 27 de agosto, sábado, de 1977, fez 40 anos, eu li hoje de manhã para o pessoal da oração, eu escutei isso ontem. Fez 40 anos que morreu um policial, um sargento da polícia em Brasília, em 1977. No dia 27 de agosto, fez 43 anos esse ano. Esse policial estava indo para casa
E quando ele estava passando pelo zoológico de Brasília, ele viu uma multidão, uma gritaria, ele parou o carro, desceu do carro, foi até o zoológico para ver o que estava acontecendo. E aquela gritaria, um garoto de 11 anos tinha caído dentro de um fosso de ariranhas. Um rapazinho tinha caído dentro de um fosso, onde tinha ariranhas. É um animal, parece uma foca, só que é carnívoro ele. É uma onça, é chamado de onça d'água também. E o rapazinho de 11 anos caiu dentro desse fosso. Esse homem era primogênito, tinha 33 anos e ficou 3 dias hospitalizado e morreu no 3º dia. Lembra alguma coisa? Não é? Esse homem tinha 33 anos, a idade que Jesus morreu. Ele era primogênito e ficou 3 dias doente. No 3º dia esse homem morreu. Esse rapazinho, ele conseguiu salvar o garoto de 11 anos. Ele deu a vida dele e deixou a esposa com 4 filhos. Para que a esposa, para órfão, né? 4 filhos. E no 3º dia esse homem morreu. Para a tristeza da família, aquele garotinho que ele salvou com 11 anos de idade, se tornou um dos diretores do Postales, empresa dos Correios. E ele foi preso 2 vezes na Operação Lava Jato. Esse cara foi preso 2 vezes. Ele não viveu uma vida digna para honrar a vida daquele que morreu por ele. Os filhos cresceram, se formaram, têm suas profissões. E a esposa disse que, mesmo que ele soubesse que aquele garotinho, ia ser um corrupto, um mau caráter, mesmo assim ele tinha salvado aquela criança. Ele não viveu uma vida digna para honrar aquele que deu a vida por ele. Esse garotinho era para fazer parte da família, não? Vocês não acham? Que ele era para fazer parte da família? Era para fazer parte da família, se de casa. Afinal, o pai deles morreu para salvar eles. E não é assim, não. Não foi assim que Jesus fez por nós, não. Se lançou dentro do fosso de ariranha também para salvar a gente. Mesmo sabendo que nós éramos pecadores, mesmo sabendo que nós iríamos pecar, mentir, iríamos decepcioná-lo, mas mesmo assim ele veio, morreu por nós e ressuscitou para nos salvar. Parece uma história, mas é uma história real. O nome do policial é Silvio Hollenbach, ele é gaúcho. Parece que até que ele estava passando de férias em Brasília naquele ano, naquela época. Tem também a história do soldado Ryan, né? Ryan, né? O resgate do soldado Ryan, né? Que a mãe já tinha 4 filhos, tinha perdido 3, e um era soldado. E o cara foi resgatar ele, trazer ele de volta para casa. Porque a mãe não tinha mais, só tinha ele de filho, ele estava na guerra. E esse tenente, esse capitão, não lembro agora o nome direito. Ele foi atrás do soldado, trouxe o soldado para casa e morreu. Mas aquele soldado, no final do filme, eu não me lembro de ter assistido, não, mas no final do filme ele diz que ele está no túmulo dizendo assim: eu vou viver uma vida digna. Eu vou viver uma vida digna para honrar o sofrimento, o seu sacrifício que você fez para me salvar. Tom Hanks é. Nós devemos viver uma vida digna, irmãos. Porque ele sofreu e morreu para nos salvar. Não dá para viver menos que isso. Se a gente viver menos que isso, a gente ainda continua sendo uma velha criatura. Porque aqueles que amam o seu Senhor devem honrá-lo e amá-lo, porque ele morreu por nós. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Viva uma vida digna.
para honrar aquele. Foi homenagearam ele, colocaram um busto, né, dele na entrada do zoológico depois. Depois vocês pesquisam lá na internet. Depois eu mando para vocês o link para vocês verem a história toda. Eu ouvi isso ontem com Alexandre Garcia falando, quando estava começando o seu boletim político do dia, ele começou contando dessa história. E eu achei muito interessante. E é muito espiritual, porque parece Deus se revelando. Deus se revelando para o homem, Deus se revelando para a humanidade, Deus se revelando, Deus se revelando, Deus se revelando, para que as pessoas possam se entregar a Ele, pedir perdão dos seus pecados, né? Viver uma vida digna, assim, vou honrar o meu Jesus, vou honrar o sofrimento de Jesus, não chutar a cruz, cuspir na cruz, na mensagem da cruz, abandonar a cruz, trair a cruz, né? Ter uma vida sem dignidade, mas mostrar que tem uma vida digna para honrar o sofrimento de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos contribuir, pega sua oferta, pega o seu dízimo. Em nome de Jesus. O garotinho, meu querido, ele não sabia que estava salvando um corrupto. Jesus também não sabia que estava salvando um adúltero. Saber, ele sabia, né? Mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Porque ele sabe que muitos o reconhecem como Senhor, como seu Senhor e seu Salvador. E na cruz Na cruz ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Pai amado e bendito, te agradecemos por essa noite. Deus, consagramos os dízimos, as ofertas. Deus poderoso, venha sobre a vida dos nossos irmãos, Senhor. Abençoe a vida deles. Abençoe o seu trabalho, sua casa. Dê sabedoria e discernimento espiritual, Senhor. Para que eles possam honrar, te amar, Senhor. Para que eles possam entender que o que eles têm pertencem a Ti, Senhor. Tudo é do Senhor. Que o nosso dinheiro possa Te honrar. Que nós possamos viver uma vida digna, honrando, Senhor. Te honrando na nossa vida financeira. Para que nós não venhamos gastar com aquilo que não é pão, Senhor. Com aquilo que desonra, Senhor. Abençoa os Teus filhos nessa noite. Consagra a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode contribuir, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Biozinho? Tudo certinho? Tudo tranquilo? Estevinho? E aí, tudo certo? Irmãos, cultive uma vida de oração. Quem está lendo Efésios? Quem está fazendo o dever de casa? Ontem foi o 2, não foi? Hoje é o 3. É orar lendo Efésios, né? Você vai lendo Efésios e vai orando. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Cumpra essa palavra na minha vida, Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Essa palavra é digna de toda exaltação. É orar lendo a palavra de Deus. Hoje é Efésios capítulo 3. E a semana toda nós estamos até sábado, toda noite, antes de dormir. Ore com a sua família e leia o capítulo de Efésios do dia. Amém? Vamos para casa? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai amado e bendito, obrigado, Senhor, por essa noite. Pela palavra que nós ouvimos e aprendemos, Senhor, que nós possamos nos lançar em Tua presença. Guarda-nos de todo o mal. Abençoa o Brasil. Abençoa essa nação, abençoa o Pernambuco. Visita cada hospital, visita cada lugar, Senhor. Te pedimos que o Senhor possa soprar um vento, o vento do Teu Espírito sobre a nossa nação,
o vento do teu Espírito sobre essa nação, Senhor. Deus, trabalha na tua igreja, na tua casa. Em nome de Jesus, nos dê uma noite tranquila. Abençoe a nossa ida para casa, Senhor. Livra-os de todo o mal, Deus. E que nós possamos nessa noite ainda ser tocados por Ti, ouvir a Tua voz. Que o Senhor ainda hoje possa falar no nosso coração. Que o Senhor ainda possa nos dar nessa noite mais de Ti, mais da Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vão em paz, Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus.